Olá pessoal, neste vídeo nós vamos conversar um pouco sobre relatórios de controladoria, que são os relatórios das demonstrações contábeis. Então, a gente inicia aqui falando um pouco sobre o método das partidas dobradas, né? Que foi criado então por Lucas Pacioli lá na Itália em 1494. Então já há alguns séculos que a gente vem falando, né, sobre essa metodologia tão importante, né, utilizada pelos contadores. Então, a contabilidade, o que ela faz? Ela reúne os dados, então, para a geração destes relatórios, né, das demonstrações contábeis. E esses relatórios, eles são exigidos por lei, alguns são obrigatórios, outros não são exigidos por lei, mas eles são gerenciais. Então, são relatórios que servem para os contadores, os administradores, fazer a gestão do negócio, certo? Quando a empresa, então, ela é obrigada a fazer a publicação destes relatórios, né, o caso, por exemplo, de uma DRE ou de um DFC, ela vai depender, então, do tipo de constituição jurídica, né? Geralmente as SAs, elas precisam também fazer a publicação do balanço patrimonial. Aqui, então, a gente tem alguns demonstrativos, certo? Demonstrativos contábeis. A gente tem o balanço patrimonial, então é muito importante, principalmente aí para as instituições financeiras, né? As empresas que querem tomar capital de terceiros, né? Elas precisam ter então o balanço patrimonial atualizado. A DRE, então, que é a demonstração do resultado do exercício. O DMPL, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido. O DFC, que é a demonstração do fluxo de caixa, o DVA, que é a demonstração do valor adicionado, e o DRA, que é a demonstração do resultado abrangente. Vamos dar uma olhada, então, em cada um destes relatórios, ok? Descemos um pouco, então. O balanço patrimonial, então, ele é composto por contas patrimoniais, certo? E ele aparece, então, no ativo, né? O ativo circulante e o não circulante. E no passivo, então, ele vai demonstrar o circulante, o não circulante e o patrimônio líquido, certo? Lembrando sempre que as contas que vão configurar o balanço patrimonial são as contas patrimoniais. A DRE, então, ela é configurada pelas contas de resultado, ou seja, contas de receita e de despesa, certo? Então, a DRE é um demonstrativo que vai nos mostrar se a empresa ela está trabalhando com lucro ou com prejuízo, ok? Então, aqui a gente tem alguns indicadores, né, que vão aparecer a partir da DRE, que são importantes também, que o contador ele tenha sempre atenção. Por quê? Porque a saúde da empresa, né? A saúde financeira da empresa, como é que está a receita líquida, como é que está a margem bruta, a margem de contribuição, a receita operacional líquida, tudo então está neste relatório que é a DRE. Temos ainda o DFC, que é o demonstrativo do fluxo de caixa. É aqui, então, nesse relatório que a gente vai observar as entradas e saídas de dinheiro durante um determinado período, né? Pode ser trimestral, semestral, anual, certo? Então, o fluxo de caixa, ele tem duas metodologias, né? A metodologia direta e a metodologia indireta, então, né? E ela pode, então, ser demonstrada de duas formas e a empresa pode fazer essa opção, né? O DFC direto, ele traz, então, ali as entradas, as saídas e o demonstrativo, né? De como ali girou os valores dentro da negociação da empresa naquele determinado período. E o método indireto, então, são para as empresas, geralmente para as SAs, né, ou para as companhias, e quando ela opta, então, pelo modelo de DFC indireto, ela tem, então, a obrigatoriedade também de fazer a
de fazer a publicação, certo? Desse demonstrativo. O DMPL, então, que é a demonstração das mutações do patrimônio. Aqui, então, neste relatório, a gente vai observar todas as mudanças que houveram, né, no patrimônio líquido da empresa, né? Então, aqui a gente consegue ver, o contador, o gestor, ele consegue ver a evolução do patrimônio, certo? Enfim, como é que ele foi agregando, como ele foi obtendo resultado, né, financeiro sobre, então, as operações do patrimônio líquido. Também temos o DVA. É pelo DVA, então, que o contador ele consegue ver como que a empresa está enriquecendo, né, economicamente, né? Como é que ela está gerando, então, né, e como ela está elaborando esse capital aberto, né? Geralmente também esse relatório ele é bastante observado, principalmente nas SAs, né, que são as empresas de capital aberto, e tem aí o CPC 09, então, que vai conduzir ou que vai denominar este relatório, né, num formato, então, onde os funcionários, né, os financiadores, os acionistas, governo, clientes, fornecedores, enfim, possam, então, até lançar mão dos dados que estão apresentados no DVA. Temos ainda também o DRA, que é a demonstração do resultado abrangente, né? Então, aqui vai aparecer como é que foram feitos os ajustes, né, no patrimônio, né? Então, por exemplo, alguma variação cambial, né, um investimento que a empresa fez em dólar, né, no exterior, vai aparecer, então, aqui neste relatório, né? Alguma transação também financeira, né? Alguma oscilação, né, de câmbio, ou positiva ou negativa, também aparece aqui, então, no DRA, que é o demonstrativo do resultado abrangente. E temos aqui, então, as tão famosas notas explicativas, né? Para que servem, então, as notas explicativas? Para que o gestor ou para que os administradores eles possam ter uma clareza um pouco melhor de alguns lançamentos contábeis, né? Para que fique, então, entendido de forma mais aberta, né? Então, por isso acontece a nota explicativa. É quando um lançamento, então, ele não fica evidenciado, né? E aí a nota explicativa serve, então, para esclarecer, né? E ali ela vai estar sempre, então, ao pé ali do relatório da demonstração contábil. Certo, pessoal? Espero, então, que tenham gostado bastante desse vídeo explicativo, né? E as demonstrações contábeis, elas são importantíssimas, né? Para quem trabalha, para quem atua na área contábil, para quem atua na área da controladoria também. Fiquem atentos, certo? Um abraço, bons estudos!